A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Dr. Paulo Magno. Ouvintes da nossa Rádio Imperial, aqui estamos mais uma vez com o nosso programa Nós Servimos, sob a chancela do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Hoje nós vamos bater um papo aqui, hoje eu vou espremer aqui, hoje vai ser sangue. O nosso vereador Frederico Procópio, Fred Procópio. Fred, bom dia, Fred. Bom dia, doutor Paulo Magno, é um prazer estar aqui na rádio novamente. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Ô Fred, antes eu gostaria de perguntar como foi ser secretário de Meio Ambiente do atual governo durante praticamente 2 anos, né? Qual a experiência que você adquiriu? Doutor, primeiro, minha área de formação é Direito, né? E apesar de gostar muito da área ambiental, não tinha atuado dentro da área ambiental. Uhum. E ser gestor público na área ambiental é um desafio gigantesco. Não resta dúvida, ainda mais que hoje existe também um campo muito vasto dentro do direito, que é o direito ambiental. Sim, né? Sim. Muito novo, né? Muito recente. Né? Muito ainda a ser trabalhado. A cidade tem características muito peculiares, né? A gente tem muita Mata Atlântica, tem 2 unidades de conservação federais, uma estadual, uma municipal, tem uma geografia, né, que faz com que a questão ambiental tenha um peso muito grande, né, porque a gente tem um rio que corta a cidade de fora a fora, né, com alguns afluentes, tem muita área montanhosa, com construções que oferecem risco para os moradores e para os demais. Que risco. Exatamente. Então, assim, a Secretaria de Meio Ambiente, quem olha de fora acha que é um negócio mais romântico, né? A gente vai falar só de reflorestamento, que vai falar só de animais e tudo. E não é. Na verdade, a gente está cuidando ali de habitação, regularização fundiária, licenciamento de empreendimentos, manutenção dos leitos do rio. Então, assim, a gente tem uma pasta muito robusta. Veio ganhando, desde 2008, veio ganhando muito poder e muito protagonismo dentro da gestão do município, né? Então, assim, foi um desafio gigantesco. Saí de lá porque fui tomar posse, né? No lugar do vereador afastado Dudu, e com a medida judicial, e trouxe de lá uma bagagem que, assim, se eu tivesse feito uma outra faculdade, certamente não teria me dado tanta experiência. Uhum. Foi positiva essa experiência? Excelente, excelente. Se eu pudesse voltar no tempo, teria feito tudo de novo, entendeu? Foi uma passagem por lá de muito trabalho, de muito empenho. Quero até registrar aqui na rádio um agradecimento aos servidores do quadro lá da Secretaria de Meio Ambiente. A gente tem no município servidores muito competentes, gente que quer ver a coisa funcionar, né? Porque às vezes quando fala do funcionário público, né, como a gente popularmente fala, todo mundo pensa naquele cara sentado numa mesa, meio escarrapachado, né, meio largado, e tudo, jogando, mexendo no WhatsApp. E lá na secretaria, graças a Deus, eu encontrei gente muito competente, gente muito capaz e muito envolvida com a cidade. Então, não posso deixar aqui também de registrar o meu carinho, meu agradecimento a esses profissionais que fizeram com que a gente entregasse ao final desses 1 ano e 10 meses um excelente trabalho, graças a Deus. Uhum. Já que você ocupou essa pasta e estamos ainda vivenciando a tragédia de Brumadinho, não poderia deixar de falar com você sobre esse assunto. Era uma tragédia anunciada? Doutor, a gente vê, e assim, se nenhuma medida for tomada, a gente vê que ao longo dos anos, principalmente a questão fiscalizatória, correu muito frouxo. Né? Foi assim em Brumadinho, foi assim em Mariana. Né? Foi, assim, triste, né? É verdade. A gente percebe o seguinte: os técnicos são muito bons, mas sempre teve aquele jeitinho político. Que era, não, vamos prorrogar. É o grande problema vamos conceder mais um prazo para eles se organizarem. Porque o lobby financeiro é gigantesco, né? Dessas grandes empresas, desses grandes mercados, né? Vamos dizer assim. E isso acaba influenciando a boa técnica, né? Que muitas vezes eu assisti isso
em outros episódios, em outros municípios, em conferências e tal, em que o corpo técnico concursado dizia, olha, isso aqui é arriscado, isso aqui eu não vou assinar desse jeito. E aí eles contratarem um cara para dar um laudo maluco, prorrogando prazos que em tese seriam improrrogáveis, entendeu? Óbvio, em muitos casos não deu problema, em outros tantos o problema surgiu porque era meio que anunciado, né? Foi assim no Morro do Bumba, quando desmoronou, tinha um parecer dizendo que aquilo era uma área instável, geologicamente instável, que aquilo lá não poderia ter casa nenhuma, que as casas teriam que ser removidas. Nunca foram removidas, até o dia que caiu a comunidade inteira quase. Os danos ao meio ambiente se arrastarão por muito tempo, né, Fred? Olha, se for confirmada a contaminação do Rio São Francisco, o estrago é inimaginável. Não dá para ser calculado o impacto que isso vai ter na questão ambiental. E aí digo assim, não é só na questão ambiental da beleza cênica do lugar, não. Da alimentação das pessoas, dos peixes que eles pescavam ali, que não vão poder mais pescar. Exatamente. De todo o ecossistema dos animais ali. É porque até o problema do ser humano, a gente diz para eles, olha, vocês não podem consumir a água do rio, tudo bem. A pessoa entende. Agora, o animal, você não pode dizer para ele, olha, você vai lá e não bebe água. Exatamente. Ele não vai entender esse tipo de recado. Eu ontem assisti a entrevista do ministro do Meio Ambiente e ele foi muito categórico, realmente. Ele disse que está pedindo a Deus aí para não passar da barragem de Três Marias, né? Vamos ver se realmente as coisas não se avolumam mais do que já estão. Ô Fred, nós temos barragens de água em nossa cidade. Sim. Né? Essas barragens são vistoriadas? Doutor, durante muito tempo, eu acho que não fizeram uma série de coisas que deveriam ter sido feitas. Quem tem que vistoriar essas barragens? É a prefeitura ou é a Águas do Imperador? A Águas do Imperador emite um relatório trimestral sobre as estações de tratamento de água, as estações de tratamento de esgoto, essas barragens, essas coletoras, elevatórias, tudo isso eles têm um relatório de acompanhamento. O que eu acho que a gente durante muito tempo não fez e que agora começou a fazer foi uma força-tarefa que a Secretaria de Obras junto com o Meio Ambiente fez, principalmente em virtude daquela chuva de março do ano passado, né, que pegou o Caxambu, Bela Vista, certo, e tal. A gente fez uma série de vistorias nas pontes da cidade, para ver o que havia sido deteriorado, o que estaria com risco, o que não estaria, e aí a gente fez uma série de vistorias. Foi a Secretaria que fez. A Secretaria de Meio Ambiente junto com a Secretaria de Obras. O planejamento também cedeu profissionais para a gente poder fazer essa força-tarefa, para ver se mais alguma coisa ia entrar nesse pacote aí para o Ministério da Integração Nacional de medidas reparadoras daqueles danos que foram criados. Porque nós temos a barragem do Caxambu, né? Temos a barragem ali do Itamaraty, tem barragem grande, né? Uma série. Aliás, acho que Itamaraty é Caxambu, né? Aliás, sim. Agora, ali foi até um caso. Assim, chamou a atenção, porque quando a gente chegou no Caxambu no dia seguinte, né, era 7h pouca da manhã a hora que a gente chegou lá, né, assim que clareou, fomos todo mundo, reunimos na prefeitura, né, um gabinete de crise junto com o prefeito, e dali saiu todo mundo junto. Chegamos no Caxambu, era 7h30 por aí, e as pessoas falavam que a barragem tinha rompido, e não era. Tamanho volume de água que desceu do morro. Então os moradores chegaram a acreditar que aquilo ali tinha sido rompido, mas não foi. Graças a Deus. E ali ficou evidente que ela estava segura, porque pelo volume de chuva que caiu lá em coisa de 4, 5 horas, se ela tivesse qualquer tipo de fragilidade, aí tinha sido um desastre maior ainda. Agora, no Valparaíso também tem um reservatório, né? Quer dizer, a nossa cidade é cercada por reservatórios e barragens. Eu acho que realmente valeria a pena fazer uma vistoria nisso, sabe? Porque as águas de março estão chegando, né? A gente sabe como é que é. Estamos vendo experiências por aí. Agora você, como vereador, eu acho que você tem como cobrar. Vale a pena a cobrança. Vale a pena a cobrança, né? Claro. Sei que não é afeto à pasta que você ocupou. Mas, de qualquer sorte, você hoje é vereador e isso nos preocupa muito. Temos constantemente, eu tenho falado muito nisso, não só aqui no nosso programa,
mas como também no debate 1550, sobre o túnel extravasor do Palatinado. Sim. Aquilo não tem se constituído um perigo iminente? O túnel do Palatinado, quando a gente assumiu, tinha um projeto tramitando no Ministério das Cidades, no valor de quase 140 milhões, para se refazer o projeto do túnel extravasor. Porque o que aconteceu com ele? Ele tinha um desnível, né, do leito do rio normal de pouco mais de 1 metro de altura, porque a ideia é essa, é ser um extravasor e não ser o curso normal do rio. Né? Então o rio, enquanto tiver com a água normal, até 1 metro e pouco de altura, ele segue o fluxo natural dele. Começou a encher muito, ele passava e extravasava para o Palatinado. Só que esse dinheiro nunca chegou aqui. Nunca chegou. Não saiu do Ministério para cá. Tinha ali... Precisa ser reconstituído. Foi solapado ao longo do tempo. O dinheiro era o Ministério das Cidades. Ministério das Cidades. O ministro da Cidade não era ligado aí ao prefeito? Mas era um recurso do tempo do governo do Paulo Mustrange. Foi quem escreveu o projeto para lá, foi o Paulo Mustrange. Passou todo o governo do Rubens sem que esse dinheiro tivesse vindo. A gente tentou também, novamente, reativar isso. E até o presente momento não chegou 1 centavo. Apesar de ter projeto apresentado, apesar de ter cumprido todo um protocolo. Olha, eu concordo com o senhor. Tenho um verdadeiro pavor daquilo, porque se aquilo cai, Deus que me perdoe, a provisória desce. É muito perigoso. É uma tragédia anunciada. O relatório parcial que eu tive acesso na época apontava muito mais a parte de baixo do rio, o que seria o piso do extravasor, do que a sustentação dele. A sustentação dele não foi solapada pela água, até porque não atingiu o volume máximo. Mas a parte do piso foi toda deteriorada. Então hoje ele não faz mais o papel de extravasor, ele acaba sendo quase que o leito natural do rio. Por isso que a água desse trecho do Piabanha ali em diante acaba que ficou bem mais baixo. Você vê ele num volume muito mais baixo, porque ele está perdendo muito mais água para o Palatinado. Mas a gente fica... mas é uma coisa pra gente acompanhar de perto. Né? Porque depois da casa caída, caiu. Depois da porteira arrombada não adianta botar cadeado. Exatamente, né? A gente fica realmente assustado com determinadas coisas. Ô Fred, como é que está sendo estrear na Câmara Municipal, particularmente num período nebuloso como agora? Doutor, eu tenho conversado com as pessoas que... o melhor momento para qualquer pessoa de bem começar na política é agora. Porque agora, pelo menos, as pessoas são afastadas, são presas, né, você tem investigações do Ministério Público, do COAF, está tudo muito mais exposto do que era antigamente. Né? As coisas antigamente aconteciam, todo mundo sabia que acontecia, mas tinha uma expressão, um jargão político que dizia, é do jogo. Né? Você falava, mas... jogo sujo. Né? Exatamente. Mas é do jogo. Mas você não acha que isso é antiético, não acha que isso é imoral, não é ilegal? Mas é do jogo. E isso agora vem acabando. Né? Na verdade, em função da Operação Lava Jato, a coisa vem mudando no país como um todo. O Rio de Janeiro, em especial, os maiores casos envolvidos na Lava Jato, assim, 70% estão no Rio de Janeiro. O Eduardo Cunha, nós temos Cabral, Pezão, Garotinho e Rosinha. Né? 4 ex-governadores envolvidos e presos. Né? Então, assim, a gente tem aqui no Rio de Janeiro, a gente tinha, né? Presidente da Câmara, da Assembleia preso. Olha, realmente, exatamente. O Estado do Rio é um foco 6 maravilhoso, deputados, um celeiro maravilhoso de corrupção. Então, assim, é um caso de sucesso da Operação Lava Jato, veio focando para cá. Né? Então, aqui estava muito enraizado tudo isso. E eu acho que à medida em que as investigações avançam, elas acabam tirando do cenário político, ou pelo menos afastando temporariamente, uma série de atores que todo mundo julgava serem intocáveis. Né? Então, apesar do momento ser ruim, porque tudo que é de ruim resvala em quem está dentro do processo político atual... E tem mais hoje, né, Fred? Hoje, quando a pessoa não cumpre o seu papel de acordo, a resposta na urna é imediata. Você vê o que aconteceu na eleição de 2018, deu uma resposta bem resposta bem aí, né? Até senador aí levou um cacete para aprender a deixar de ser bobo, né?
Não, a ex-presidente Dilma perdeu a eleição para o Senado. Exatamente. Foi candidata a senadora, perdeu a eleição. O que demonstra realmente que o povo hoje está mais atento e sabe identificar, está sabendo identificar um pouco melhor o joio do trigo, né? Sim, sim. O Fred, os casos de afastamento de vereadores não são regulados pelo regimento interno da Câmara? Não, quando o regimento interno e a lei orgânica do município foram feitas, não havia nenhum caso de afastamento de vereador ou de prisão de vereador no estado do Rio. Quando eu li o regimento, diz que o vereador que está afastado tantos meses, sim. ele perde o mandato. Isso o regimento interno da Câmara diz, né? Isso diz, mas por que ele não é obedecido? Não prevê o afastamento por decisão judicial. Seria como se o vereador tivesse abandonado o emprego. O cara sumiu 4 meses. Exatamente. Esse camarada perde o mandato. Tem um vereador que, dos primeiros que foram aí incomodados, vamos dizer assim, pela polícia, esse foi preso. Uhum. Agora o outro não, o outro sumiu. E essa é a minha tese. Eu pedi agora na última quarta-feira, novamente, estava para ser votada a cassação do vereador Dudu, né, do qual eu sou suplente. Ele conseguiu uma liminar na justiça para suspender a votação. E no mesmo dia eu consegui. O Tribunal de Justiça no Rio concedeu. O desembargador Jaime Pinheiro Filho concedeu essa liminar para suspender a votação. E no mesmo dia eu ganhei a liminar para que a votação fosse aberta, porque a votação ia ser secreta. Então, tem que acabar com isso nesse país de votação secreta. Eu ganhei a liminar para isso aqui com a 4ª Vara de Fazenda Pública aqui de Petrópolis, né, o Dr. Jorge Martins, que aliás foi quem deu posse a mim, foi quem deu posse ao Justino, foi quem deu posse aos outros 4 suplentes, né, o Ingo, o Jamil, o Marcelo Lessa e o Ronaldo Ramos, porque a própria casa não fez a convocação dos suplentes, entendendo que o afastamento judicial não deveria ter a convocação imediata dos suplentes, o que na minha avaliação é um absurdo. Isso é um absurdo. Na minha avaliação é um absurdo. Isso é um absurdo. Mas eu usei como argumento, inclusive, dentro do meu pedido novo de cassação que eu protocolei na quarta-feira, o fato de que a Justiça, na mesma decisão, determinou que o Paulo Igor fosse afastado e preso e que o Dudu fosse afastado e preso. O Paulo Igor se entregou. Sim. Foi afastado e foi preso. Cumpriu a decisão judicial. Certo. O Dudu foragiu. Exatamente. Fugiu da justiça, não cumpriu a determinação judicial. Ninguém sabe onde estava, ninguém viu. Na minha avaliação, ele não está cumprindo o afastamento porque ele não cumpriu a decisão judicial. Lógico, ele está faltando. E se ele está faltando, ele deveria perder o cargo. Exatamente. A Câmara, o relatório do vereador Antônio Brito aponta nessa direção, né? O relatório foi feito pelo vereador Antônio Brito e aprovado pelos outros 2 integrantes da Comissão de Ética, que é o Leandro Azevedo, e o presidente é o vereador Márcio Arruda. Mas agora deixa eu te fazer uma pergunta. Recorrer ao judiciário e ele conceder que o vereador permaneça do cargo, não soa estranho, havendo uma lei que regula essa matéria? O jurídico da Câmara não tem amparo legal? Doutor, porque isso era até para o próprio jurídico da Câmara intervir. Eu não precisava nem você, como suplente, intervir nisso. O próprio jurídico da Câmara tinha que avocar a si esta matéria e dizer, olha, é isso. Eu entendo que a Câmara tinha que o jurídico, principalmente, na Procuradoria da Casa, tinha que se movimentar no sentido de preservar e proteger quem está no exercício do mandato. Exatamente. Aquele que foi preso, foi afastado, está foragido, seja lá o que for, esse aí que toque a própria sorte. Exatamente. Né? Mas a presidência da casa entendeu diferente e esse recurso que concedeu a liminar ao vereador Dudu foi impetrado pela própria Câmara. Como é que é? Foi impetrado pela própria Câmara. A própria Câmara que impetrou para salvaguardar o vereador? Que não é mais vereador, porque para mim não é mais, já perdeu o cargo há muito tempo. Recorreu dizendo, olha, pediu uma reconsideração, dizendo que a gente vai votar, ele corre o risco de perder o mandato sem que a gente tenha uma resposta da justiça se ele é culpado ou inocente.
Isso Mas não interessa se ele é culpado ou Exatamente. inocente, já nessa altura dos acontecimentos não interessa mais. Agora imagina meu estado de nervos essa semana. Não, realmente... Então assim, a presidência entendeu diferente dos demais vereadores e pediu que fosse feito esse recurso. O recurso foi feito. É assustador, É assustador uma coisa dessas, partindo da Casa Legislativa. Sinceramente, eu não entendo assim dessa forma, não. Realmente, a cidade de Petrópolis não fica prejudicada pelo número menor de vereadores? Afinal de contas, as matérias são votadas e a lacuna de votantes pode influenciar o resultado, não é isso? Pode. Eu até na terça-feira, a gente teve uma votação lá que acabou gerando muita polêmica, que foi a... Nós vamos falar. Vamos chegar? Disso. Vamos. Então tá bom. Vou lhe cobrar já. Então tá bom. Então vou até deixar para botar isso na próxima pergunta. A preocupação, e aí o judiciário ajudou muito na democracia aqui na cidade, né? Não posso deixar de registrar isso, mas o Dr. Jorge Martins, do juiz da 4ª Vara, e o Dr. Pedro Coutinho, que é o promotor de justiça aqui de Petrópolis, do estado, e entenderam que nos casos de afastamento a convocação tem que ser imediata dos suplentes. Aí, com base no meu mandado de segurança, eles me deram posse, em seguida deram posse. Aí o Yuri tinha movido uma ação popular. No bojo da ação popular, eles deram posse ao Justino. E quando houve o afastamento dos últimos 4 vereadores agora, foram o Ronaldão, o Meirelles, Luizinho e o Vanderlei, os suplentes entraram e em 72 horas tinha uma liminar para poder tomar posse. Então o afastamento foi numa sexta-feira. Eles impetraram o mandado de segurança na quarta-feira da semana seguinte. E na terça-feira da segunda semana já estavam tomando posse na Câmara. Então acabou que o judiciário protagonizou essa vamos dizer, essa redemocratização aqui na cidade para evitar essa lacuna das vagas. A coisa está ficando complicada. Fred, nós vamos fazer um intervalozinho, faturar aí um pouquinho, já voltamos já para o segundo bloco. Tá, Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Pois é, ouvintes da nossa Rádio Imperial, nós estamos aqui hoje batendo um papo com o vereador Fred Procópio, falando aqui de vários assuntos que dizem respeito à nossa cidade também. Ô Fred, na sua opinião, como estão os trabalhos do nosso legislativo? Doutor, chega, aprova e manda? É assim que a banda toca? Não. A coisa tem muito mais debate, tem muito mais vereador independente agora. Agora, né? Você usou a expressão mais certa. Agora sim. Tanto é que as votações, se a gente acompanhar o histórico de votação, pautas inclusive do próprio governo, né, do prefeito Bernardo Rossi, tem tido uma margem de aceitação menor do que antes. Né? A gente tem votações ali, vou citar também, por exemplo, o caso dos rodoviários. O regime de urgência foi reprovado por 8-7. Foi ali na risca. O que você acha da transparência da nossa Câmara? Uma tragédia. Nesse aspecto, uma tragédia. Acho que não funciona, o Rony até tomou uma medida agora que eu achei bastante simpática, que foi fazer a licitação da terceirização de serviço, foi toda televisionada. Eu acho que isso é um aspecto positivo. O portal da transparência até cumpre o que a legislação determina. Mas eu acho que as decisões são muito mal comunicadas à sociedade. Então, num momento em que você tem tantos problemas judiciais assolando a casa, tudo que você precisa é dizer para as pessoas: olha, esse problema aqui, a gente está dando essa solução. E deixa as pessoas se manifestarem. Não adianta a gente tomar a medida, né? E aí eu digo a gente lá, a mesa diretora, né? Da qual infelizmente... Aliás, falando em mesa diretora, houve uma eleição lá para a mesa diretora e depois desfizeram a eleição. Que confusão foi essa? Foi animado. Foi animado? Foi bastante animado. Gostei do seu termo. A gente conseguiu eleger, eu, Márcio Arruda, Gilda, Leandro, Pastor Brito e
e o Marcelo, pró-deficiente, conseguimos eleger o Marcelo, o Leandro e a Gilda para a mesa diretora. E por que foi anulado? Foi anulada porque a mesa antiga, né, e junto lá com a assessoria jurídica da presidência, não a procuradoria da casa, mas a assessoria jurídica da presidência, fizeram um movimento e disseram que tinha que ser anulado porque os suplentes tinham que votar na eleição dessa próxima mesa. E aí gerou toda uma discussão em torno disso, ligaram pro juiz que havia dado a decisão, e olha, foi um... Mas o juiz mas o juiz deu uma decisão verbal? Deu uma decisão verbal. Verbal? Ele já tinha dado uma decisão da posse dos suplentes, e ali não ficava claro qual era Mas a decisão da posse do suplente não foi verbal, foi? Não, essa foi por escrito. Pois é, essa foi por escrito. Eu estranho. Não, essa foi por escrito. Eu estranho um juiz dar uma decisão verbal assim. Não, essa foi por escrito. Mas ele esclareceu, melhor dizendo, o que ele quis dizer naquela decisão ali, de que os suplentes tinham que ser empossados. Seria o primeiro ato da Câmara naquele dia, teria que ser a posse dos suplentes, e não a eleição para depois a posse do suplente. Porque até nisso, o regimento interno é contraditório com a lei orgânica do município, né? Até isso precisava ser revisto, porque o regimento interno diz que a mesa dá posse ao suplente. Então, se a mesa dá posse, a mesa tem que estar composta para dar posse ao suplente. Lógico, se não tem mesa, não tem posse. Exatamente. Na lei orgânica não diz isso. Na lei orgânica diz ao contrário. E aí ficou esse imbróglio, e na hora ali o jurídico entendeu que o ideal era dar posse então à mesa para poder dar posse ao suplente. E aí depois isso foi revertido quando o juiz se manifestou e falou assim, não, o que eu quis dizer é que nas linhas tais e tais da página tal, está escrito isso, eu gostaria que fosse interpretado da seguinte forma. E aí ele esclareceu, e aí foi dado, foi um esclarecimento. Foi um esclarecimento. Uhum. Só não ficou muito esclarecido para mim. Bom, mas deixa pra lá. Bom, assim, eu gostaria de dizer que a primeira mesa que a gente elegeu era melhor, na minha avaliação. Era melhor. Não resta a menor dúvida. O executivo vem atuando a contento no teu entendimento, Fred? O executivo pegou, eu acho que, um cenário bem pior do que foi imaginado ao longo da eleição. Pois é, mas deixa eu dizer uma coisa. Essa desculpa de que todo governo que entra já não sabe a bomba que vai pegar, porque um larga na mão do outro a bomba, né? Não é uma desculpa, às vezes, meio esfarrapada, ficar durante 2, 3, 4... Primeiro ano ainda vai lá, mas depois do segundo ano, terceiro ano, quarto ano de governo, ainda ficar reclamando do governo que saiu. Não é chato isso? Não, eu concordo com o senhor. Agora, eu acho que eles pegaram um cenário ruim, né? Eles tinham um cronograma, né, de execução para o primeiro ano, que não conseguiu ser executado por causa desse cenário, que era pior do que o cenário previsto na transição. Não houve transição, né? A rivalidade entre o Rubens e o Bernardo foi tão grande na campanha, né, em virtude até de 2012, tomou um vulto tomou uma conotação pessoal. Então, quando perdeu a eleição, não foi uma coisa republicana como foi, por exemplo, o Haddad do PT com Dória do PSDB em São Paulo. Fizeram uma transição extremamente pacífica, onde o Haddad forneceu todas as informações para o Dória antes do Dória assumir. E tem que ser assim. Que é o que eu acho que tem que ser. Então, a campanha acaba com o resultado da eleição. Abriu a urna, acabou a eleição. Acabou a disputa. Eu também penso dessa forma. Só que esses 2 meses que seriam de transição acabaram não acontecendo. Então aí, quando o governo assume no dia 1º de janeiro, que foi um domingo, dia 2 já começa a trabalhar, tendo que começar a transição, né, descobrir o que tem de problema na máquina administrativa e, ao mesmo tempo, solucionar aquilo que já está chegando de demanda. Então, isso aí atrasou muito o cronograma. Tanto é que, no primeiro ano, foi um sacrifício para conseguir pagar a folha de pagamento e ainda pagar o 13º que ficou atrasado do governo anterior. Então, ele pegou esse cenário no primeiro ano. Quando você atrasa o primeiro ano, óbvio, você entra no segundo ano com ele atrasado. Né? E aí, as coisas demoraram bastante a acontecer. Eu, na minha avaliação, acho que o prefeito acerta ao fazer uma reforma administrativa, mas acho que erra, e aí titubeou, em fazer uma reforma dos secretários. Teve gente que funcionou muito bem, teve gente que não performou muito bem. Esse que não performou muito bem, por mais que... Você está sendo gentil ao dizer não performou.
Tem gente que não assumiu a secretaria. Então assim, eu acho que ele E precisava outros assumiram até demais. Exatamente, acho que ele precisava ter colocado a mão e dito, olha, infelizmente fulano não funcionou. E retirar esse fulano, que foi o caso, por exemplo, agora dessa questão da cultura que a gente enfrentou no município. Isso realmente... Já tinha uma série de apontamentos de que tinha algum tipo de coisa equivocada, pelo menos acontecendo lá dentro. Muito sério. E eu fui alertado disso na época, conversei com o próprio prefeito. Ele ingenuamente não acreditou, falou, não, isso deve ter alguma conotação política, devem estar falando dele por causa de questões políticas e tudo, vamos esperar para ver como é que fica, não vamos fazer nenhum julgamento precipitado. Muito tempo. Só que eu acho que, infelizmente, esperou muito a tempo. Coisa perdeu a mão um pouco. E aí agora a Câmara tem aí uma CPI para tratar dessa história. Cheio, né? Exatamente. Vamos entrar numa área que hoje é foco de discussões. Cobradores de ônibus. Qual foi o seu posicionamento quanto à antecipação da votação para o retorno dos cobradores dos ônibus? Eu sempre fui contra o regime de urgência. Quando vem um projeto do executivo, normalmente chega lá em regime de urgência. Chega hoje para votar hoje. Você não leu, não estudou, você não faz emenda nele, ou quando faz emenda tem que fazer uma emenda correndo. Né? Você não tem tempo de planejar o projeto, de entender o projeto. E quando o Júnior, que é o novo secretário de governo, assumiu, um dos compromissos que ele firmou com a gente é de que ia evitar o regime de urgência. O governo ia se planejar melhor para não depender do regime de urgência para governar. E aí chegaram uma série de leis lá. Por exemplo, a lei que regulamenta o Uber teria chegado em regime de urgência. E eles não pediram regime de urgência, botaram na casa para tramitar, para dar tempo da gente estudar. O mais-valia teria chegado em regime de urgência. E eles também não botaram dessa forma para dar pra gente pelo menos 10, 15 dias pra gente poder estudar as matérias. A Gilda Beatriz, o próprio Leandro Azevedo, o Marcelo, pró-deficiente, todos três sempre se posicionaram muito duros contra o regime de urgência das matérias do Executivo. Né? A ponto da Gilda, em várias votações, se abster por não ter tido tempo de estudar a matéria. O vereador Márcio Arruda, todas as vezes que chegava alguma coisa do governo em regime de urgência, se posicionava e dizia, olha, eu sou contra o regime de urgência. Vou ajudar, mas sou contra. Acho que a matéria é boa, mas sou contra. E aí, muitas vezes a gente aprovou o regime de urgência, suspendia a sessão, ia lá para trás para discutir o projeto. Mas projetos muito mais simples. Por exemplo, esse do Mais-Valia, já tinha sido votado um projeto idêntico antes. Então era pegar um, olhar, pegar o outro, olhar e ver se mudaram alguma coisa. Não mudou nada? Ah, não, só mudaram a tabela da alíquota de impostos. Foi reduzida. Então, tá todo mundo confortável para votar? Todo mundo confortável. A própria Gilda Beatriz virou e falou assim, não, eu tô segura para votar, vamos votar para votar. E aí a gente conseguiu votar e foi aprovado por unanimidade. Então, assim, a gente sempre foi... A casa vem fazendo um movimento no sentido de evitar a votação em regime de urgência. Eu fiz uma emenda no projeto do vereador Leandro, porque um dos argumentos que a Cetranspetro usou para estremecer a casa era de que, se a gente aprovasse essa lei, a passagem no dia seguinte ia ser aumentada em 11 centavos. Pois é, então vamos partir para um... Por que tanta discussão dentro do assunto, que é tão óbvio a sua necessidade, começando pelos empregos que muitos deixarão de ter, certo? Pelo tempo despendido pelo motorista em dupla função, tornando a viagem mais longa, atrapalhando o fluxo, o perigo que os passageiros são expostos, porque Petrópolis é uma cidade de aclives e declives. E o motorista tem que segurar o ônibus, né? Olhar o trânsito, olhar o passageiro, conferir o troco, olhar quem sobe, quem desce. Não é muita coisa para a pessoa só, Fred. Concordo. No dia da audiência pública, eu tive a oportunidade de participar, mas os 4 suplentes, Ingo, Jamil, Ronaldo Ramos e Marcelo Lessa, nenhum deles participou dessa audiência pública, foi no final do ano passado, e eles tomaram posse há 12 dias agora. Nenhum deles conhecia da matéria e provavelmente 2 declararam que iam se abster de votar. Os outros 2 eu não tive a oportunidade de conversar.
Foi até um dos motivos principais da gente pedir que não fosse em regime de urgência. Eu cheguei a pedir isso verbalmente pro Leandro. Falei, não bota no regime de urgência, porque os caras não leram a matéria, a gente não discutiu tudo. O Ingo quer fazer uma emenda, a emenda dele não está pronta, vamos discutir isso melhor. Esse aumento de 11 centavos na passagem, se os donos das empresas disseram que não haveriam cortes, presumindo-se então que esses cobradores continuam a receber, estão alocados em outros locais. Que justificativa para esse aumento, se eles não foram dispensados ou foram os donos de empresa que mentiram? Doutor, assim, a gente já sabe que entre a retórica das empresas e a prática das empresas há uma distância gigantesca. Então eles mentiram. Na nossa avaliação lá da Câmara, né, de alguns integrantes da Câmara, não de todos, a planilha não esclarece o porquê dos 11 centavos. Pois é, exatamente. Né, de aumento. Não, se eu tiver que readaptar os ônibus e contratar cobradores para esses micro-ônibus e para o micrão, né, que eles chamam, que é aquele ônibus intermediário, né, que hoje não tem cobrador, nenhum dos dois tem cobrador, o impacto amanhã na passagem seria de 11 centavos. O que eu fiz na emenda? Escalonei. As empresas vão ter que adaptar os ônibus e fazer a recontratação de 20% por ano, com limite de 5 anos. Então, todo ano vai crescer 20% o número de ônibus adaptados, readaptados e de cobradores recontratados. Com isso, aumenta a passagem só de 2 centavos, não é mais de 11. Agora, então, isso suaviza um pouco o impacto. A lei não poderia ter sido votada, aprovada e vetado esse item? Não, esse item não está na lei. Não está? Não estava na lei. O item está... Na verdade, o que acontece? A lei só prevê que não haja mais dupla função. Mas quem é que dá aumento às passagens de ônibus? O Executivo. O Poder Executivo. Ele aqui, através do... Isso é votado pelo Conselho Pois é, Conselho pelo Municipal Comutran, não é? de Transporte, de Trânsito e Transporte, que é o Comutran. Aprovado no Comutran, vai para o Executivo sanciona. Quer dizer, então nem eles poderiam dizer que vai aumentar em 11 centavos, porque isso dependeria de aprovação do Comutran. Aprovação no Comutran. Mas nem o prefeito também pode decretar, não vai aumentar e acabou sem ouvir o Comutran. Não é assim que a banda toca. Não é tão simples. Mas historicamente a passagem tem aumentado todo ano. Pois é. Historicamente a passagem tem aumentado. Mas o diesel aumentou, o pneu aumentou, não sei o que aumentou, e aí a passagem aumenta no final. E o povo paga a conta. Exatamente. Então a nossa preocupação... Primeiro, o projeto de lei não prevê... a ausência da lei do Leandro Azevedo não prevê, mas não abre margem para mais demissões. Ela só não abre margem para novas contratações. Então, assim, o projeto de lei estanca o que hoje... Eu vou dar o nome da empresa, porque não tem dificuldade nenhuma com isso. A Turb faz. A Turb trocou 21 linhas de ônibus do ônibus convencional, que tem que ter o cobrador, para o micro-ônibus ou para o micrão, para poder tirar o cobrador. Então, safadeza. Exatamente. Aí eu fui até perguntar, falei, mas quem é o dono da Turb? Perguntei pro vereador que estava do meu lado, que era o vereador Silmar, que senta do meu lado. Falei, quem é o dono da Turb, hein? Aí ele falou assim, é o Constantino da Gol. Eu falei, por isso, o cara tá lá em São Paulo, sabe Deus aonde, tocando uma empresa aérea, um avião. Ele vai estar preocupado com um morador lá de Araras, um morador de Correias, nem um pouco. Então, assim, por isso que é essa atitude predatória, né? Então, assim, a gente suspendeu a tramitação do projeto em regime de urgência para evitar que ele fosse votado e fosse mal votado, não tivessem as adaptações necessárias. O Ingo agora vai apresentar uma emenda, inclusive, que é um outro argumento da CETranspetro. Eu não preciso recontratar cobrador para os ônibus, porque eu vou botar 100% de bilhetagem eletrônica em 2 anos. Só que daqui a 2 anos a gente não sabe se eles botaram ou não. Então a gente quer aprovar a lei, e daqui a 2 anos, se eles atingirem um percentual de bilhetagem eletrônica que não se justifique o cobrador, que eles façam uma readaptação desse cobrador numa outra função. Porque a bilhetagem eletrônica vai gerar o quê? Vai ter que ter um sistema, vai ter que ter alguém para operar esse sistema. Então ele treina o cobrador, tira o cobrador da roleta e bota ele no escritório. E do jeito que o brasileiro daqui a pouco vai ter, por exemplo, tem muitas pessoas aí que não são estudantes e usam o passe do estudante. Quer dizer, se não houver uma fiscalização... Exatamente. Porque eu não sei se você teve a oportunidade de ler na internet, acho que é na Alemanha, se eu não me engano, tem uma estação de metrô onde não tem catraca.
A passagem é livre, que é para os deficientes. E ninguém que não seja deficiente passa por ali. Ninguém. Imagina isso no Brasil, que beleza. Não tinha ninguém que deixasse de passar por ali. A minha tia, 20 anos atrás, saiu daqui do Brasil, foi morar nos Estados Unidos, por uma série de problemas que ela vivia aqui, dívida com a agiota, com tudo, foi daqui praticamente fugida para lá. Começou a trabalhar lá, conseguiu se regularizar no país, casou lá depois de 8 anos, ela se casou lá. Hoje a família está toda estruturada lá nos Estados Unidos, né, da parte dela. E aí eu tive a oportunidade de ir lá uma vez, foi agora há 3 anos atrás. Passando numa rua, tinha uma garagem de uma casa, com uma plaquinha escrito vendo, né, os móveis todos do lado de fora, sofá, estante, uma mesinha de centro, umas coisas assim, uma bicicleta, umas coisas desse nível, e uma caixinha. Aí eu falei pra ela assim, como é que funciona isso? O cara deixou ali, a pessoa vai ali e escolhe, como é que é? Ela falou, não, a pessoa escolhe o que quer, tem o preço no coisa, bota no carro, pega o dinheiro e bota na caixinha. Tá no quintal de casa. Se a gente fizer isso aqui no Brasil, botar ali do lado de fora, assim pra você abastecer, entendeu? Na hora que você voltar, a caixinha não tá lá, o cara não levou só o dinheiro, o cara levou a caixinha junto. Se bobear, leva até o chão. Na Espanha, os jornais são comprados dessa forma, as revistas são compradas dessa forma. A gasolina, o carro é abastecido dessa forma, você chega, pega lá a mangueira lá da bomba de gasolina, injeta no teu carro, marca quanto você tem, você vai lá e paga no cartão, acabou, vira as costas e vai embora. Não tem ninguém para te servir, não. Exatamente. Também. Mercado, verdade. Quer dizer, aqui a coisa é muito complicada. Bom, deixando esse assunto de lado, outro assunto que eu gostaria de colocar em pauta, foi o problema surgido com relação ao Liceu Municipal Prefeito Cordolino Ambrósio. Como é que deixaram o Liceu, um dos mais tradicionais colégios públicos de referência do ensino em nossa cidade, chegar ao ponto calamitoso que se encontra, Fred? Doutor, eu fui aluno do Liceu, né? Eu dei aula no Liceu. Série. É mesmo? Dei aula no Liceu. Eu não tive a sorte de ter aula com o senhor. Não sei se lá você até... Não sei se é sorte. Não tem. Mas eu fui aluno do Liceu e realmente sempre foi uma escola muito boa, né? Eles tinham uma formação de contábeis lá muito consistente, né? Vários contadores da cidade foram alunos do Liceu e aprenderam o ofício lá. E a gente vê o seguinte, é uma escola tradicional da cidade, é um símbolo, porque, salvo engano, é a única escola municipal que tem um ensino médio. Ensino médio é uma obrigação do Estado, né? Então, assim, o que traz pra gente ainda uma responsabilidade ainda maior. E as imagens que eu vi da escola realmente são muito negativas, são muito ruins. Né? O perigo que o prédio corre, né? O perigo que o prédio corre das infiltrações com fios de energia elétrica desencapados, isso não é um perigo iminente? Eu cheguei a fazer esse questionamento ao governo e a resposta do executivo foi de que eles estão promovendo a reforma de várias escolas e que o Liceu não entrou porque não houve uma comunicação da direção da escola pedindo essas obras. Achei assim, eu não ouvi o outro lado, que era a antiga direção, né? Os diretores foram até afastados, né? Já tem uma nova direção tocando a escola agora, mas independente de quem seja a culpa, hoje as aulas estão atrasadas, né? Vão ficar atrasadas em virtude... Exatamente. Acho que todo mundo tirou férias. Eu acho que todo mundo tirou férias e ninguém... desculpa de que precisa de licitação não foi visto no final do ano letivo, e por que não fizeram em tempo hábil? Eu também acho a informação inconsistente, mas a preocupação maior agora, e falei disso no plenário inclusive, não é nem de quem é o responsável, quem deixou de ser, é de como a gente retoma as aulas o quanto antes para a gente não prejudicar o ano letivo dos alunos, porque se a gente parar para pensar, doutor, se atrasar 30 dias na volta às aulas, é um prejuízo terrível isso. Gigantesco pro aluno. Seja nas férias do meio do ano, né, que vai ser prejuízo para o professor também, que vai ter suas férias prejudicadas, seja nas férias do final do ano. Ele vai ter que repor essas aulas de alguma forma. Eu até agora venho perguntando, já há mais de meses aí que eu venho perguntando, onde está o painel da Djanira que vale mais do que o prédio do Liceu?
eu vou lhe fazer esta pergunta, você vai saber. Vou fazer. Você vai me dar a resposta de onde está esse painel da Djanira, porque eu quero saber onde está o painel da Djanira, porque não é possível. Eu ouvi dizer que estava no Centro de Cultura, restaurando no Centro de Cultura. Lá dentro chove mais do que do lado de fora, dentro do Centro de Cultura. Eu confesso que eu não sei onde está o painel, não. Vou procurar saber disso agora, essa semana. Estado de conservação. Prometo que ligo pro senhor para dizer, encontrei o painel. Eu quero saber onde está o painel e que estado ele está, né? Porque também pode ter acabado. Porque se está dentro do Centro de Cultura, eu hoje fiquei... aquele painel, de fato, é um patrimônio... Pois é, eu vim para a rádio aqui agora e li uma manchete na Tribuna de Petrópolis que me assustou horrivelmente. Que o Liceu Municipal e o Centro de Cultura não têm visto do bombeiro. Como é que é isso? Uma escola que tem cerca de talvez 1.000 alunos não tem visto do bombeiro? É assim que a banda está tocando aqui em Petrópolis? Olha, Porque o história é mentira da Tribuna, tá na manchete da Tribuna hoje. Não, essa informação não chegou pra gente ainda, a gente nem tratou disso no plenário, a gente só falou das obras em si. Foi até levado o tema pelo vereador Leandro Azevedo para o plenário. Fred, essa questão do visto dos bombeiros. O nosso Centro de Cultura tem a nossa biblioteca municipal com todo o acervo do município. Não, são coisas como essa que fazem que aconteça o que aconteceu no Museu Nacional. Exatamente, estão esperando o que? Isso? Porque infiltração tipo dentro do Centro de Cultura, eu fui assistir uma peça lá, eu quase tive que abrir guarda-chuva dentro da sala. Porque chovia mais dentro do que lá de fora. Um absurdo. Eu falei isso aqui na rádio, um absurdo. Agora o Liceu também nesse estado? Gente. Essa corrida pela análise do bombeiro, né? Pelo laudo do bombeiro, se deu depois daquela boate. Pois é. Em Santa Maria. Porque até então era tudo meio que levado à moda Bangu, né? Como dizem lá no Carangola. Tá tudo meio a moda Bangu. E falei, se tem o Carangola porque é onde eu moro, né? Quem tá ouvindo não sabe. Não tem problema. Então, depois da boate ter, né, sofrido aquela tragédia, 200 e tantas pessoas mortas por causa do fogo, né, da Boate Kiss, e é que essa corrida aí pelo laudo dos bombeiros começou, tanto é que os clubes de Petrópolis foram todos embargados, né, a gente estava perto do período de carnaval, o Petropolitano teve que fazer uma obra gigantesca para poder ter o carnaval, porque tinha sido embargado. Exatamente. Ou tinha sido notificado a fazer a obra. Então, assim, essa correria começou depois disso. Então, muito provavelmente, se até os clubes e as boates e tudo não tinham naquela ocasião um laudo definitivo do bombeiro, muitos deles operavam com laudos provisórios, 180 dias, e vinham renovando a cada 180 dias, aquilo era renovado e nunca se dava um laudo definitivo, que é o que a gente falava das barragens logo no início da nossa conversa aqui. Muito provavelmente pode ser que a escola não tenha. E que não seja a única escola. Pode ser que outras escolas não tenham. Escolas também não tenham. Sim, exatamente. É possível. Eu acho que caberia porque fiscalização sobre isso. É possível porque se a gente parar para pensar que isso faz parte de uma história recente do país, né? Esse peso no laudo do bombeiro, né? Essa responsabilização sobre o laudo do bombeiro, pode ser que no município a gente tenha outros problemas como esse que a gente não tenha nem conhecimento. Tem uma CPI em curso lá na Câmara? Tem uma CPI tratando do Natal, né? Não do Natal, mas de algumas contratações feitas pelo ex-presidente da Fundação. Porque até hoje eu não entendi aquele móvelzinho de MPF ali. Custa 327 mil. Esse contrato aí está dentro da CPI. Isso não deu para eu entender. Esse contrato está dentro da CPI. A contratação de bandas está dentro da CPI de artistas. Tem uma CPI sobre o tráfico através de táxi e de carros de aplicativo, porque isso veio do judiciário, foi uma demanda do judiciário pra gente. Eu sou francamente favorável ao Uber, eu não sou contra, não. Eu também não sou contra o Uber, não. Acho que todo mundo também tem sou contra o Uber, não. Ao lugar ao sol. E tem uma outra CPI que trata... melhores. Exatamente. E tem uma CPI que trata... É uma pena que vai acabar não sendo, mas essa questão do táxi,
o que eu sugeri ao governo? Que ao invés de se regulamentar o Uber e aumentar a tributação, ou instituir uma tributação, que no cenário econômico atual, que a gente tirasse do taxista a tributação que o Uber não paga, né? E o taxista, em tese, estava pagando. Melhor. Ficaria mais barato o táxi. Exatamente. Seria uma boa ideia. Competiria melhor do que o Uber, né? Mas a proposta prevê, na verdade, a tributação em cima do Uber. Lógico. Quanto mais tributo, melhor e menos a atuação do governo em contrapartida, né? E isso a gente já sabe. É realmente lastimável esse tipo de coisa, né? Enfim, meu caro vereador, como fiscal do povo na Câmara, que também esse é o papel do vereador, os prédios do nosso centro histórico estão à vergonha. O prédio do antigo Banco do Brasil está há anos se deteriorando a cada dia. O prédio dos Correios não abre nem mais a porta da frente por causa das infiltrações. Além de arbustos na fachada. Agora estão criando árvores. Cresce lá. Mato na fachada. É uma beleza. Agora tivemos, infelizmente, um incêndio aqui na Rua do Imperador e mais um prédio destruído. Muito triste isso. Muito triste. Petrópolis é uma cidade dita como turística. Como visitante, vê esse estado lastimável que a nossa cidade apresenta. Você não acha que a nossa Câmara pode fazer alguma coisa? Que não dá para pressionar o Executivo e fazer com que seja pelo menos cumprido o Código de Postura? Porque aquele troço ali, esse negócio aqui do Banco do Brasil me irrita profundamente. As pessoas de cadeira de rodas têm que passar pela rua, porque a calçada está interrompida com aquelas porcarias, aqueles troços há meses. Quiçá ano. Então, não é terrível isso? Concordo plenamente. Eu estou participando de um projeto que é do Executivo em parceria com a UERJ, né, a Faculdade de Arquitetura da UERJ, que a gente chamado Circuito a Pé. A UERJ catalogou todos os imóveis, está terminando agora de catalogar todos os imóveis históricos do centro da cidade. E aí, inclusive, as casas que a gente ali da Rua da Imperatriz, da Keller, qual é o tipo de arquitetura, período em que ela foi construída, as figuras ilustres que passaram pela história da cidade, que foram residentes naquele domicílio, ou no caso aqui desse prédio do Banco do Brasil, o que funcionava ali antes de ser o Banco do Brasil, a história do prédio, e vai ser criado através de um painel, o que eles vão chamar de circuito a pé, que ainda vai ser inaugurado ainda, que vai ser, o turista chega na cidade, o aplicativo vai apontando para ele os pontos turísticos, e no meio desses pontos turísticos vai ter esses imóveis. Então esse catálogo que está sendo feito, esse inventário dos imóveis históricos que a UERJ está fazendo e do estado em que eles se encontram, vai servir justamente para poder alimentar esse banco de dados do governo, para poder dizer, olha, o proprietário do imóvel tal não cumpriu com o que prevê a legislação, inclusive para ganhar a redução de IPTU, porque quem tem imóvel histórico, né, se reformar da fachada e mais alguns outros critérios, tem direito a uma isenção de IPTU substancial, né, passa de 50%. Então, esse levantamento da UERJ vai servir para alimentar esse banco de dados, que vai dar um panorama para o município de como estão os imóveis do centro histórico, né? Então, acho que isso aí vai ajudar um pouco. Agora, o que resolveria, na minha avaliação, tanto essas fábricas fechadas, quanto esses imóveis, como esse aqui do Banco do Brasil, fechado há tanto tempo, é o IPTU progressivo. Tinha que ser. Né? O IPTU progressivo hoje a gente paga 1% do valor do imóvel, a gente paga de IPTU. O camarada que não deu a finalidade, né, não deu a função social da propriedade, no ano seguinte paga 2%. No terceiro ano paga 4%. No quarto ano paga 8%. E no último ano, a partir do quinto ano, ele começa a pagar 15% do valor do IPTU. Não pagou IPTU, desapropria. E aí dá uma outra finalidade ao imóvel, né? Manda pro leilão e é isso aí. A gente resolve o problema. Eu teria ainda outros assuntos pra gente bater um papo aqui, Fred. Mas eu não vou me esquecer do mural da de Janeiro. Eu quero saber onde está o mural da de Janeiro. Eu vou te cobrar isso. Combinado. E também eu espero que você tenha um mandato profícuo, né? Porque eu acredito muito nos novos que chegam sem vícios. Sim, né? Fundamental isso. Eu acho fundamental. Tem uma safra nova de vereadores aí, sem vícios, pelo menos, presume-se que estejam sem os vícios dos antigos políticos, né? É você, é o Jamil, é o Ingo, enfim, é o próprio Leandro, que é novo na política, né?
tem vereadores novos aí que realmente ainda não estão contaminados com o meio ambiente. Verdade. Para ser objetivo da pasta que você ocupou, né? Então eu espero que você tenha um futuro brilhante aí na tua carreira política. Amém, Deus lhe ouça. Né? Vai vir novamente a vereador naturalmente em 2020, né? Sim, se tudo correr bem, né? E aí já está tudo certo, está tudo arrumadinho. Não. Não tá tudo desarrumado ainda. Ainda preciso muito da ajuda de Deus para arrumar a casa para poder vir para a rua pedir voto. Primeiro a gente tem que trabalhar muito, tem que entregar muito resultado. Se a coisa for... Escolha bem a sua sigla. Sim, né? Isso é fundamental. Olhe bem, porque para não haver problemas maiores, porque realmente algumas estão também muito contaminadas, para usar mesmo. Eu diria que a maior parte, né? A maior parte. E comprometidas com o povo negativamente, né? A população mudou para uma coisa diferente, que é uma coisa melhor, que era outro tipo de governo, que é outro tipo de administração, e isso foi refletido diretamente nas urnas, né? Sim, verdade. Fred, vamos deixar o nosso microfone para a sua despedida, porque já passamos do horário. O Lucas está ali me olhando com a cara feia. Doutor, só quero agradecer o convite, né, o espaço aqui da rádio, dizer que o meu posicionamento lá dentro da Câmara, qualquer que seja, se eu quero esclarecer aqui para os seus ouvintes, ainda que a gente não tenha uma entrevista formal para tratar disso, qualquer matéria que a gente leve para o plenário para votar, qualquer projeto de lei que gere qualquer dúvida para o seu ouvinte que o senhor queira esclarecer, entre em contato, a gente manda uma nota para cá explicando, ou a gente fala por telefone e grava para poder estar aqui, se o senhor tiver um outro entrevistado, mas que quiser trazer as informações. No mais, quero colocar à disposição lá a rede social, é Fred Procópio, tanto no Facebook quanto no Instagram. Os telefones lá do gabinete, 2291-9245 e 2291-9246. Então, a gente está lá de 8 às 18, certamente. Eu costumo ficar até mais tarde um pouco, mas o horário de atendimento lá de 8 às 18, as votações têm terminado em torno de 7h30, 8 horas, dependendo do dia, então a gente fica lá até mais tarde, mas de 8 às 18 é certo de ter alguém lá no gabinete para poder atender toda a população. Ok, Fred, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Aqui, por ter se predisposto nesse sábado. Aliás, é um sábado bonito. Tá lindo, ali, tá né? lindo. Vamos ver se a gente firma aí o tempo. Um abraço a todos os nossos ouvintes aí, um abraço especial a Eunice. E eu quero deixar uma nota aqui, como diz o nosso amigo Zé Roberto Gabrich, né? Que este problema, esse incêndio que ceifou a vida dos jovens jogadores, não ceifou só a vida dos jovens jogadores, ceifou os sonhos deles, né? Queimou os sonhos deles, lastimavelmente. Isso ter acontecido, mais uma tristeza aí para o nosso país. Um abraço, Zé Roberto, aí, nosso campeão aí de audiência também. Um abraço a todos os nossos ouvintes. Obrigado ao Lucas na técnica, ao William na gravação. E sábado que vem estaremos aqui com mais um programa Nós Servimos, sob a chancela do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Fui!